E hoje eu tenho o prazer de estar aqui na companhia da Josilda Pozo e o nosso objetivo é discutir sobre o treinamento em excelência para explorarmos os aspectos práticos do que significa aplicar no dia a dia dentro das empresas e na nossa vida, né, Josilda? Sim. Porque nós precisamos viver em excelência em todos os aspectos. Então vai ser um bate-papo e nós esperamos que isso venha enriquecer ainda mais o aprendizado, contando também que você já assistiu o curso todo. Então, Josilda. E aí, o que a gente pode já estar focando, né? Só para lembrar, né? Vamos falar dos princípios, né? Uhum. Então, o primeiro princípio seria a paixão, né? A paixão que a gente deve ter tanto na nossa vida quanto em tudo que a gente faz, né? Nas empresas, no dia a dia. Porque a gente precisa ter essa paixão por esse entusiasmo para fazer as coisas, né? É importante que a gente esteja sempre motivado a ter mais aquele dia que a gente possa colocar em prática todo o nosso propósito, que a gente tem que viver com essa paixão mesmo, porque todos nós temos um propósito de vida. E isso é importante para a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Você está falando isso, estou me lembrando, né, daquela colocação do Dan, que a gente colocou sobre o cachorro feliz, né? Achei aquilo formidável, porque, de verdade, se a gente observa o comportamento do cão, né, ele parece que é tudo novo sempre, todo momento, né? A gente chega em casa, todo dia, ele já tá lá o tempo todo e é sempre aquela coisa como se a gente chegou pela primeira vez, né? Pode ter sido a 10ª vez que a gente volta para casa por aquela mesma porta e ele tá lá. Da mesma forma, se a gente bota a coleirinha, né, para sair com ele, no momento que ele chega na porta, fica aquela expectativa de vai abrir a porta, vou sair, né? E aí ele vai pro quintal, aquele mesmo quintal que ele já foi 1 milhão de vezes. E ele ainda vai com aquela mesma felicidade, aquele mesmo entusiasmo. Então, e se a gente vivesse assim, né? Se a gente vivesse assim, né? É fácil isso acontecer, não é fácil. Mas essa motivação, gente, é uma coisa interna que a gente precisa desenvolver, né? Então, a motivação vem de dentro para fora. E a gente tem que buscar isso o tempo todo, em tudo que a gente faz, na nossa vida pessoal e profissional. Tá? E aí, como é que a gente faz isso na empresa, né? Por exemplo, um pessoal administrativo, que às vezes é fácil a gente imaginar uma pessoa de venda, né? Chegou um cliente novo, aí você vem e, né, sempre com aquele sorriso, e recepciona a pessoa e procura, faz aquelas perguntas, coisa que foi coberta também no treinamento, né? De fazer aquelas perguntas poxa, como está a família, e verdadeiramente ouvir a resposta, pegar um gancho e pelo menos fazer mais uma pergunta de interesse, né, da pessoa e ouvir de verdade, que isso aí já passa para o próximo, mas para outro pilar. Mas tem a questão do cliente interno, né? Tem o cliente interno, que a gente tem que estar sempre pensando que o nosso trabalho, ele interfere no processo seguinte. Então, é importante a gente saber, a gente entender, a gente ter uma visão sistêmica, que o que a gente está fazendo nesse momento vai ter continuidade com o outro colega de trabalho, um outro setor, que vai precisar daquela informação também. Então, essa paixão que a gente tem que ter é sempre pensando no benefício que a gente está trazendo para o todo. Sim. Então, esse entusiasmo de procurar fazer as coisas de uma maneira que
você faça a sua entrega daquilo que você se comprometeu a fazer. Isso é importante no dia a dia. E em tudo que a gente faz, né? Porque a gente sabe que a gente não... Nós não somos... Não trabalhamos de uma forma isolada, né? Faz parte de um processo. Que o nosso pedacinho que a gente é responsável, aquilo ali a gente entrega para o nosso cliente seguinte, para o setor seguinte. E a partir do momento que você faz isso, você está contribuindo para o todo. Sim, isso está me trazendo a lembrança agora, um amigo, um colega, né? Era um aluno como eu, né? Na época do mestrado. Ele era assim, um exemplo de alguém assim que te vê e parece que foi a primeira vez. Eu podia ter passado por ele assim 10 vezes, numa manhã ou numa tarde, e ele parava, pegava a minha mão e beijava, que bom te ver, e dava um abraço. Aí depois, sempre no fim da tarde, a gente tomava um chazinho, né? O grupo tomava um chá para conversar sobre o que tinha acontecido no dia. E ele chegava da mesma forma. A gente tinha passado um pelo outro dezenas de vezes, às vezes, né? E ainda assim, estou exagerando um pouco com os números, mas é de propósito. Ele sempre tinha aquela atitude de primeira vez. Eu acho que é essa paixão, acho que é isso. É você sempre ver tudo como se fosse a primeira vez, né? Com aquela mesma expectativa, né? De que vai ser bom, né? Não é, por exemplo, chega um colega de trabalho ou um cliente, ou seja lá quem for, e você, meu Deus, lá vem aquela pessoa, já vem me trazer problema, já vem reclamar de alguma coisa, né? No caso de um cliente, lá vem reclamação. Não, de você ficar com aquela expectativa do que, o que será que a pessoa vai trazer hoje, né? E ainda que seja uma reclamação, você fica assim, será que é uma reclamação que eu já vi ou é uma nova que eu vou ter que pesquisar coisas diferentes, né? Será que vai ser algo que eu vou poder encaminhar para o departamento técnico para depois eles fazerem algum ajuste no nosso produto para uma melhoria, né? E com essa visão, aquela expectativa gostosa, ao invés de, lá vem de novo, né? Ai, meu Deus, aborrecimento. Não, né? Então, eu acho que paixão é isso. Paixão é essa você viver como se vai dar certo, né? Isso tudo ainda que tenha os percalços, né, que a gente sabe que existe, né, que a coisa não é como a gente gostaria que fosse, a gente encarar isso como um desafio. Mesmo que dê trabalho. Mesmo que dê trabalho. Tá? Que faz parte, né? Que faz parte. Que a gente trabalha, por isso tem o nome, né? Trabalha para ter trabalho. Para ter trabalho. E aí, o que a gente pode estar trabalhando agora, falando agora, é em relação ao outro pilar, que seria a competência. A gente sabe que competência são os conhecimentos, habilidades e atitudes que um colaborador, né, qualquer pessoa tem que ter. A gente está falando colaborador porque a gente está bastante centrado aí na parte organizacional, né? Mas as competências a gente tem que, tanto as competências técnicas quanto as competências comportamentais, é uma coisa que a gente precisa estar desenvolvendo sempre. Sim. E como a gente aplica isso na organização? A gente sabe que a melhoria tem que ser contínua e se antecipar a determinadas dificuldades ou problemas que você pode ter lá na frente no seu processo é uma competência que é super valorizada quando você pensa em trabalhar de uma forma preventiva e não corretiva. E cada vez mais com o avanço, né, o mundo está desenvolvendo de uma forma muito rápida, né? A gente tem uma quantidade imensa de informações aí sendo disponibilizada a cada dia. Cada vez mais está se precisando mais a gente ter a capacitação, né? Capacitação o tempo todo e aquela coisa de que
aprendizado para o resto da vida. Então, o que a gente ser um aprendiz para sempre. Ser um verdadeiro aprendiz para sempre. Então, a gente sabe que o que a gente trouxe até hoje, muitas das vezes, para amanhã, isso não é o suficiente. Então, essa capacitação, essa competência, a gente tem que estar desenvolvendo sempre. Então, é um pilar muito importante no dia a dia das empresas, né? No nosso dia a dia mesmo, em função dessas mudanças que estão ocorrendo o tempo todo e que a gente precisa se antecipar a alguns processos que a gente sabe que a gente pode melhorar sempre. Sim, aí eu fico pensando assim, eu sei que às vezes isso dá uma conotação até um pouco ruim, né? Mas da gente nunca tá satisfeito, não é? Mas no sentido bom, de pensarmos assim, né, isso está bom, mas pode ficar melhor. Então, que existe sempre um espaço para ficar melhor, né? Nunca achar, não, já tá perfeito, porque não existe, né? Perfeição não existe. Sempre você pode introduzir uma melhoria que vai ficar ainda melhor, né? Então, até que você tenha algo 100%, né? Não está bom ainda. E é por isso que os pilares, a gente sempre fala que os pilares precisam estar todos alinhados 100%. E a competência, ela é primordial para isso. Então, no meio empresarial, a gente precisa estar, assim, sempre quando há uma oferta de um treinamento, um curso, ou independente de existir essa oferta por parte da empresa, você mesmo fuçar, né? Ver o que está de novo no mercado, o que está de novo na minha área, né? O que as pessoas que têm a mesma responsabilidade que eu estão buscando de aprimoramento, né? De treinamento e pagar o preço, né? Cada vez mais está se valorizando o profissional que ele busca conhecimento, né? Ele tem uma autogestão sobre o desenvolvimento das suas habilidades, dos seus conhecimentos e das suas atitudes, que é importante, né? Então, isso tem que vir muito voluntariamente. A gente sabe que existem empresas que têm os programas, né, de capacitação e treinamento, mas a gente sabe também que isso também tem que vir da gente, né? Muitas das vezes não é o momento da empresa proporcionar isso, mas a gente cada vez mais tem mais recursos que a gente pode se aprimorar, independentemente de ter uma demanda, né? Uma demanda oficial de um programa, de uma trilha de capacitação da empresa. Isso, até porque um dos objetivos desse treinamento em excelência foi visando muito o microempresário, né? As empresas pequenas e as pessoas que não têm recursos, né? Para fazer esse treinamento, né? Contratar um profissional. Então, da pessoa por si só e treinando seus funcionários, né? Ver, ok, junta o grupo e vai apresentando, né, os tópicos e faz ali, né, aquele brainstorm de o que nós podemos fazer para melhorar, né? Então, se a gente fala, por exemplo, numa empresa pequena, um negócio que começou, só tem 2, 3 funcionários, mas ainda assim a competência ela pode ser adquirida um aprendendo com o outro, né? Porque cada um vai ter uma bagagem diferente e principalmente fazer o que a gente chama muito, né, de backup, que muita gente não gosta desse termo, mas é do tipo, a gente não está livre da pessoa adoecer, né? De acontecer ou tem uma emergência na família, né? Tem um filho, quem tem filho, né, adoece e a pessoa falta. Então, se o outro colega não sabe, não aprendeu a atividade da outra pessoa, causa um atraso muito grande,
né? Porque a empresa precisa continuar a operar independente do que aconteça Com as pessoas. Com as pessoas. Então, essa capacitação interna de conhecimentos que são trocados, né? Não, eu vou aprender aqui, vou aprender ali. E daí, em termos organizacionais de uma empresa mais estruturada, é aquela situação que você elimina descrição de cargos, né? Você não fica limitada, não é que elimina, né? Mas você não precisa, o profissional não precisa estar limitado à descrição de cargo, né? Ele pode ir mais além. Ele pode ir além, até para si próprio, para o seu próprio crescimento pessoal. E desenvolvimento. Não só pensando que a empresa tá se dando bem, né? Tá se dando bem comigo. Não, eu também estou aprendendo e a empresa está me dando esta oportunidade também, né? De ver que é uma via de mão dupla, né? Eu dou, mas eu recebo, né? Recebo em aprendizado, principalmente, que nem sempre só receber monetariamente é uma recompensa, né? Existem outras formas de recompensa. E quando se fala no outro pilar, que é a flexibilidade, esse aí é um ponto muito importante. A gente sabe que a gente tem normas, que a gente tem regras que tem que ser seguidas, existe legislação a ser seguida, mas muitas das coisas que já estão escritas foram escritas em momentos diferentes, em situações diferentes. Exatamente. Então, quando a gente foca na flexibilidade, que é um dos pilares aí da excelência, a gente tem que pensar que a gente tem que analisar se aquela forma até então, que deu certo até ontem, que não tem que ser mudada ou tem que ser realmente revisada ou até ser atendida em função de uma demanda nova. Sim, sim. Porque a gente sabe que existe aí, infelizmente a gente tem perfis de pessoas porque o que está escrito não quer mudar e não olha, não observa o ponto de vista do outro. E isso é da empresa também. Da empresa também. Então, a gente tem que ter esse olhar de flexibilidade. E até por causa do momento que a gente vive. A gente está vivendo num momento de grandes mudanças. Então, essa reflexão em relação a até que ponto tem que haver a flexibilidade para que eu faça um bom atendimento, para que eu cumpra determinadas atividades que fazem parte da minha responsabilidade, até que ponto eu preciso estar flexível para que aquele processo ele aconteça de uma ganhe velocidade, né? E ajude o próximo que está na cadeia seguinte daquele processo. Exatamente. Aqui eu vejo a minha lembrança também como exemplo de ter flexibilidade, mas acaba pegando outros pilares também, mas, por exemplo, a rigidez no horário de trabalho, né? Às vezes você está num processo que te levou várias horas, aí falta, sei lá, 5, 10 minutos para você concluir aquele raciocínio teu, que se você concluísse nesse momento, seria só esse tempo que ia levar. Mas se você deixar para continuar no dia seguinte, pode te tomar outras 2, 3 horas para você chegar naquele nível. E se é que vai vir a inspiração, né? Que tem isso também. E se a gente pensa, né, na pessoa que não é flexível, pessoa rígida, não, deu 5 horas, tem que bater meu cartão, vai embora, né? Ou não, vou desligar meu computador e chega, vai embora. E não pensa que às vezes, se a pessoa tem uma atitude com esse pilar, né, lá em cima, ela vai pensar assim, poxa, se eu ficar só mais 5 minutos, amanhã isso daqui já vai estar na mesa do meu outro colega e ele já vai chegar de manhã e já vai dar prosseguimento, esse material pode sair hoje, amanhã mesmo, ou se de repente isso é antes do horário do almoço, né? Algo que se você entrega até 1 hora da tarde,
aquilo poderia ser despachado, né, no mesmo dia, né, uma nota fiscal, algo assim. Tem tantas coisas no processo, né, do dia a dia de uma empresa que se você gastasse aquele tempo extra, fora ou de horário de almoço ou de saída, que você aceleraria bastante, né, o processo, e com isso todo mundo ganha, não é? Ganha. Não é? Então, a flexibilidade eu vejo também como um pilar fundamental de chegar um cliente com uma reclamação. Aí só porque aquela reclamação não faz parte do descritivo, aí você fica assim, não, eu não tenho resposta, por exemplo, e acaba atendendo mal um cliente. Dizendo que não tem solução para aquele caso. Que é a pessoa que tem que ficar no prejuízo, ou sei lá, coisas do gênero. Também aquela questão de quem trabalha, por exemplo, no comércio e fecha a loja 8 horas da noite. Aí veio um cliente desesperado, correndo, aí a pessoa acabou de fechar a porta. Tem gente que até dá aquele risinho assim, né, de escárnio, tipo assim, chegou tarde demais. Desculpa. Mas a gente vê esse tipo de atitude, né, infelizmente. E enquanto a pessoa, ao invés de só mostrar na plaquinha, né, que fechou, né, está no horário de encerramento, a pessoa abre e pergunta, poxa, como que eu posso te ajudar? Que às vezes a pessoa está desesperada, precisa de um remédio, às vezes, né, uma coisa assim, dependendo de onde você está trabalhando, ou uma ferramenta, ou é algo, ou a pessoa veio de muito longe, pegou um engarrafamento, às vezes é algo que não é assim necessariamente, é uma roupa, é uma coisa, um utensílio que precisa comprar, mas a pessoa veio de super longe e custava ter atendido. Já fechei o caixa. Isso me aconteceu uma vez, a gente chegou num lugar, eles tinham acabado de fechar o caixa, eu precisava de sal, que nós não tínhamos levado sal para cozinhar, né? A gente esperava que o local ia ter. Geralmente tem, né? O básico, né? De sal e pimenta. Não tinha o sal. Eles não venderam. E podia ter feito algo do tipo, faz um vale, porque eu estava no local. Era só uma lojinha de conveniência, né? Do local. Não, porque empregado completamente rígido, né? E, enfim. Inflexível. Então, flexibilidade é importante. Até para você entender qual é a dor do outro, né? Qual a dificuldade do outro. A gente precisa entender o que o outro está passando. A empatia, né? Aí a gente já fala em empatia, uma série de competências que aí entra na competência, né, emocional, que também entra também. Né? É fundamental. E aí nós vamos para comunicação. Gente, a comunicação é a base de tudo. A gente sempre reforça isso nas empresas, que a comunicação, acho que resolve, se a gente consegue desenvolver esse pilar nas organizações, na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, a gente resolve 80% a 90% de todos os nossos problemas que a gente tem. E cada vez mais a gente tem que se deparar com isso, porque em função do que a gente está vivendo, né, no mundo atual, a escuta ativa é muito importante. É verdade. Cada vez mais as pessoas estão escutando menos. Né? A gente sinaliza que está ouvindo a outra pessoa e, na verdade, a gente nem está presente naquele momento. E aí o problema de comunicação, ele se torna uma grande barreira em relação à geração de conflitos, a não entender quais foram as instruções que foram dadas, e aí tem um encadeamento aí muito grande, né?
E a comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende. E cada vez mais, dependendo assim do que você está passando para outra pessoa, você tem que testar esse entendimento. Se a pessoa realmente está entendendo aquilo que você está falando. Então é um pilar muito importante que tem que ser desenvolvido, né, cada vez mais. E cada vez mais, assim, eu digo que está complexo pela falta de atenção que está tendo. A nossa mente fica muito acelerada, né? Mente acelerada, são muitos insights, é uma grande massa de informação que até o nosso cérebro a gente não consegue concatenar tudo, e a gente tem que dar foco nisso, né? Que isso vai evitar. Porque é normal, né? Quando a gente assumir que houve um momento de lapso de atenção, porque às vezes a pessoa, especialmente quando a pessoa está trazendo um problema para você solucionar, às vezes só de você ouvir aquilo você já começa a pensar numa solução, mas aí você não ouve o resto que a pessoa falou. Então não tem problema algum chegar e pedir, me perdoe, mas eu não ouvi, depois que você falou essa parte, eu acabei já pensando como resolver isso, e eu não peguei o resto que você falou. Você podia repetir, né? De ter essa humildade de assumir, de reconhecer e que não tem problema algum, né? Outra pessoa certamente repetiria, e aí você teria uma comunicação efetiva, né? Ou se, às vezes, quando a gente... Daí que é aquela importância, né? Que é muito ressaltada nesse treinamento, nesse quesito específico, é o de olhar no olho da pessoa, né? Que se você está observando a expressão facial, né? Fazendo aquela leitura corporal, você consegue perceber esses lapsos de atenção. E daí você pode, no final, dar uma reforçadinha. Então, olha só, nós combinamos, vamos fazer, teve esse problema, então a solução que precisa apresentar tem que ser nesse período, nesse prazo, né? E faz um resuminho e para garantir que a informação foi, ou se a pessoa tem uma abertura, né, maior com a outra, de tentar, né, ouvir da pessoa, ou até criar esse hábito na organização de quando for uma coisa muito importante, do outro dizer para quem está passando na tarefa, de dizer, olha, então eu vou fazer assim, 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 é isso que foi pedido, né? De ter aquela uma validação, né? Uma validação. Cada pessoa age com comunicação de uma forma diferente. As barreiras são diferentes. Mas nem por isso a gente deve parar de fazer um esforço maior, né, nessa parte. E aí vamos para o quinto pilar, que é o senhorio, e aí seria bom que você desse um briefing novamente do que seria esse senhorio. Do ponto de vista, eu queria já trazer atitudes práticas, né? Porque a gente está assumindo que todo mundo aprendeu, né? Sim. Fazendo o curso direitinho. Mas é aquela atitude de dono, de que você cuidar das coisas como se fossem suas. E isso não só de coisas, né, materiais, mas daquilo que você faz e entrega, como se fosse teu, como se fosse para você. Aquela cultura de dono, a cultura, né? De dono. Cultura de dono, eu sou dona desse negócio, mesmo tendo a minha função aí como trabalhador, uma função burocrática, uma função de gestão, uma função operacional, administrativa, mas eu faço parte desse negócio. Isso. E exemplos assim que eu vejo, uma pessoa que é dono
não deveria, pelo menos, né, desperdiçar, né? A gente vê Recursos. muito recurso de natureza alguma. E eu vejo exemplos assim, né, por exemplo, você vai ao banheiro, lava a mão, você não vai pegar, né, 10, 20 folhas de papel só porque não foi você que comprou, né? E você só precisa eu uso uma, mas às vezes no máximo duas folhas. você consegue, seca a tua mão, joga no lixo. Se a pia ficou muito molhada, usa aquela folhinha, dá uma secadinha, não é porque tem faxineira, né? Tem pessoa de limpeza, para depois vir e limpar a tua sujeira, que você vai deixar. Você viu que cometeu um acidente, que usou o banheiro, molhou mais, poxa, vai lá, sabe, dá um jeito, faz algo assim para mudar. Isso você fazendo, e se você ainda viu que estava assim, não é porque não foi você que fez, que tampouco você vai ter uma atitude assim, né? Por que não? Poxa, molhou aqui, você tá com folha de papel, dá uma secadinha, né? Caiu, passou, tá no corredor, tem um papel no chão que alguém tentou jogar no lixo, mas caiu fora e a pessoa ou não viu ou não quis voltar, né? Vai lá, pega, põe, não vai cair em mão de ninguém, né? E a gente faz, são pequenas atitudes que isso vai refletindo no outro, né? Quando você pensa assim, eu vou usar como eu gostaria de encontrar aquele ambiente, da mesma forma que eu gostaria de encontrar aquele ambiente organizado, limpo, é a mesma forma que eu vou deixar para o outro. Que isso é super importante. É aquele dito de fazer para o outro que quer que seja feito para você, né? Então, sempre essa atitude. Então, senhorio é realmente isso, é a cultura de dono, é como se a empresa fosse tua, é como se você aluga um carro, né? Tem até o exemplo do Dano no curso. Você cuida do carro como se fosse teu. Você não vai estragar uma coisa só porque não é tua, só porque é alugada, né? Então, você não vai deixar uma coisa estragar numa empresa só porque não custou o teu dinheiro. É cuidar do patrimônio do outro como a gente cuida do nosso patrimônio. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não desperdiçar, não se pode... Pensar nos recursos naturais. Esse é outro ponto de senhorio que a gente aborda muito pouco, né? A questão dos recursos naturais. Porque tem a questão do custo, sim, mas tem a preservação da natureza embutida. Isso vai com gasto excessivo de luz, gasto excessivo de água, né? De papel, sabe? São coisas que de você jogar coisa fora que vai, você sabe que vai contaminar o ambiente quando você poderia ter colocado para reciclar, né? Esse conceito que também eu não abordei isso necessariamente nesse curso, mas faz parte do senhorio e faz parte de todos os outros pilares, porque se a gente vive com a intensidade que a gente tem que viver, esses 5 pilares, não só as empresas vão prosperar, mas nós vamos estar sempre muito satisfeitos, vamos chegar em casa sentindo que nós cumprimos, né, o nosso dever, o nosso papel, não vamos estar trazendo problema em casa porque a gente não deixou que problema sequer fosse gerado. Vai ser assim, vamos passar momentos agradáveis com a nossa família, vamos chegar em casa descansados e motivados para começar um novo dia com paixão, né? Que é sempre assim, é sempre com muita paixão, prontos para ter uma comunicação maravilhosa. Vamos estar com aquele desejo de aumentar a nossa competência, até para a gente ter mais competitividade, né? E aprendermos a ser flexíveis. Isso mesmo. Para as coisas andarem apropriadamente. Então, Josilda, muito obrigada. Foi um prazer discutir esse projeto que eu amo, né? Não dá nem para ver, né? E era um conteúdo que eu queria disponibilizar já há muito tempo
para outros terem acesso. E depois eu vou deixar na descrição um contato seu e também falar um pouco de você, né? Que é para os vídeos não ficarem longos demais, eu tento fazer o mais sucinto possível. E é isso. Então, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E obrigada a você também por assistir. E, de novo, inscreva-se no canal e aperta o joinha. Aquelas coisas, né, que o YouTube manda fazer que eu não faço.